a pessoa que vai doar sangue, ela não deve estar em jejum. Então, a gente não pode confundir com a coleta de exame de sangue, né? Então, para coletar exames em laboratório, geralmente a gente tem que ir em jejum. Mas para doação de sangue, não. Então, você pode tomar o seu café da manhã, de preferência tem que estar bem hidratado, ingerir bastante líquido, né? E como eu falei, durante os dias de semana, geralmente terça, quarta, quinta-feira, são os dias de menor movimento. Então, é mais tranquilo a realização da doação. Na sexta-feira e principalmente aos sábados, são os dias de maior movimento. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras, aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV Streaming, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Onda Vermelha, projeto de responsabilidade social do portal RMS News. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Celebra-se nesta data o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, no ano de 2004 e tem como objetivo sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os da importância da doação de sangue. A Colsan, Associação Beneficente de Coleta de Sangue, tem como missão cooperar para a solução do problema da falta de sangue nos hospitais públicos e filantrópicos, promovendo, para tanto, a coleta, o processamento, a distribuição e a transfusão de sangue e seus derivados. Para conversar com a gente aqui na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, nesta data tão importante, recebemos o Dr. Frederico Brandão, gerente médico do Hemonúcleo da Colsan Sorocaba. Doutor, obrigado por atender o nosso jornalismo e já pergunto, qual a importância desta data de celebração do Dia Nacional do Doador de Sangue sobre a ótica de profissionais como o senhor que tem o contato diário com os doadores? Bom dia, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade da gente estar conversando mais uma vez sobre a doação de sangue. E essa data ela é muito importante porque permite justamente a gente parar, refletir sobre a importância, né, desse ato que é a doação de sangue, e é um momento para conscientização, divulgação e que as pessoas entendam, né, que o sangue ele só pode ser obtido através da doação. E pela nossa legislação, essa doação deve ser voluntária, altruísta, né? Não deve ser remunerada de nenhuma forma, direta ou indireta. Então, nós precisamos realmente que a população seja consciente da importância desse ato, né? Que esse dia seja somente um dia para realmente fortalecer essa conscientização, mas a gente precisa das doações sempre, né? O ano todo, todos os dias, para que a gente consiga atender todos os hospitais que precisam do sangue. Doutor Frederico, uma pergunta que parece até ingênua ser feita por um jornalista, mas o objetivo aqui não é informar o jornalista, e sim o cidadão, né, as pessoas. Entretanto, quando ela é analisada sobre os aspectos científicos, pode trazer inúmeras informações que nós, pobres mortais, desconhecemos. E ela é a seguinte: o que é o sangue? Qual a função dele? Como ele é composto? E até quantos litros de sangue pode ter uma pessoa, doutor? Então, o sangue, como vários outros órgãos que a gente tem, né, o sistema circulatório, respiratório, digestivo, nós temos o sistema sanguíneo. E ele é composto basicamente, né, por os glóbulos vermelhos, que é a parte vermelha do sangue, que tem como finalidade transportar oxigênio. Então, quando a gente respira, as hemácias, né, elas ficam cheias de oxigênio. Esse oxigênio é levado até todos os tecidos, né? Então, cérebro, coração, rim, pulmão, todos os órgãos, e ele retorna com gás carbônico. Esse gás carbônico é exalado, né, pela expiração, e aí a gente tem todo esse processo de oxigenação do sangue e eliminação do gás carbônico. Então, essa é a função principal do sangue, dos glóbulos vermelhos.
Nós temos também algumas outras células, né, que são os glóbulos brancos, que basicamente seriam as células de defesa. Nós temos os neutrófilos, linfócitos, monócitos, né, que formam um sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Temos uma outra célula chamada de plaqueta, que ela é fundamental para controle de sangramentos, né? Então, os pacientes que estão em tratamento oncológico, que fazem quimioterapia, radioterapia, por vezes têm uma queda muito grande da plaqueta e precisam receber transfusões de plaqueta, né? E, por fim, nós temos o plasma, que é aquela parte líquida, mais amarelada, do sangue, que tem as proteínas, né? Então, nós temos ali os anticorpos, a albumina, que é a principal proteína do nosso sangue. Então, nós temos vários componentes do sangue que, em conjunto, exercem essas diferentes funções. Em média, nós temos 70 ml de sangue por quilo de peso. Então, se a gente puser uma pessoa de 70 quilos, ela vai ter 4.900 ml de sangue, praticamente 5 litros. Ótimo, doutor. Obrigado pela aula de medicina aí, viu, doutor? Para que a gente possa entender um pouco mais. Ou seja, quero crer que 99% da população e muitos daqueles que são doadores, né, não tem conhecimento da profundidade desses detalhes, né, do composto do sangue e o que é o sangue. É doutor, importante, sim, que quando você doa o sangue total, né? E essa bolsa, ela vai para o nosso laboratório aqui, onde esses elementos, esses componentes, eles são separados, tá? Então, você faz a doação do sangue total e no laboratório a gente separa as hemácias, as plaquetas e o plasma. Porque há pacientes que só necessitam de um determinado desses compostos, é isso? Exatamente. Componentes. Exatamente. Correto. E quais são os tipos de sangue, doutor? Até essa pergunta eu lhe faço, que eu já ouvi alguém falar assim, tem um tipo de sangue que é um tipo de sangue raro, né? Apenas uma pequena parcela da população tem. Então, eu queria saber, para a gente conhecer um pouco mais sobre os tipos de sangue. Tá. Olha, o tipo sanguíneo que a gente mais conhece, né, os sistemas, é o sistema ABO, que aí a gente pode ter o A, o B, o O ou o AB. E a gente tem também o sistema RH, que ele pode ser positivo ou negativo. Mas, além desses grupos sanguíneos, né, a gente tem inúmeros outros sistemas, né, que talvez não seja assim o momento, né, da gente falar disso, mas são inúmeros outros sistemas que nós temos. Então é uma coisa muito complexa, né? Mas de uma forma básica, inicial, o que a gente mais conhece é o sistema ABO e o RH. Então nós temos as letras e todas podem ser positivo ou negativo. O mais comum é o sangue O positivo e o A positivo, né? Maior parte da população, praticamente 80%, vai ser ou O positivo ou A positivo. O mais raro é o AB negativo. Menos de 1% da população é do tipo AB negativo, tá? E o que a gente chama, né, de doador universal, que é aquele sangue que pode ser utilizado para qualquer pessoa, é o O negativo, que também é um sangue relativamente raro, né? Não temos tantos doadores, e ele é utilizado, né, nessas situações de extrema emergência, urgência, que a gente precisa de um sangue imediato, então é o O negativo. Correto. Doutor, depois dessa introdução, né, com todo esse conteúdo que é colocado de informação, daí chega o momento de lhe perguntar, quem pode doar sangue, doutor? Olha, é muito simples, né? A gente, primeiro, tem que estar em boas condições de saúde. Então, existe algumas doenças, né, agudas, quadros agudos, né? Por exemplo, uma gripe, uma infecção,
algum processo cirúrgico. Então, todas essas afecções agudas que interferem na nossa saúde são impedimentos, assim, temporários, né, para que você faça a sua doação, né? Então, por exemplo, você está gripado, está tratando de uma infecção, é óbvio, né, que você tem que esperar melhorar, se recuperar. Agora, existem muitas doenças crônicas, né? Por exemplo, muita gente trata da tireoide, da pressão alta, do diabetes. Então, algumas dessas doenças crônicas não pedem a doação e outras sim, dependendo da gravidade dessas doenças. Então, sempre lembrar, né? Primeiro, estar em boas condições de saúde. O segundo, tem que ter mais do que 50 quilos de peso, né? A idade mínima é 16 anos e a máxima 69 anos de idade. E aqui tem alguns detalhes, né? Os menores de idade só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis, né? A gente tem essa autorização no site ou aqui conosco e basicamente isso, né? São os critérios aí que a gente utiliza. Só uma outra pergunta, há um período intervalo entre uma doação e outra, doutor? Ah, sim, isso é importante. Os homens podem doar a cada 2 meses, mas no máximo 4 vezes por ano. E as mulheres podem doar a cada 3 meses, no máximo 3 vezes por ano. Ah, correto. O doutor já falou, mas eu queria que o doutor pudesse abrir um pouquinho mais até para esclarecer, porque a gente vê que é uma crescente das pessoas portadoras de diabetes na atualidade, e o doutor pontuou alguma coisa sobre essa questão. Eu queria que o senhor doutor exemplificasse um pouco mais sobre a questão de quem tem diabetes se pode ou não doar sangue. Tá. Essas doenças crônicas, como a gente estava falando, no caso do diabetes, né? Se o diabetes estiver controlado e a pessoa faz tratamento com o uso de comprimidos, né, não há impedimento para doação de sangue. Agora, aquelas pessoas que usam insulina, aí essas não podem doar de forma definitiva, né? Mesma coisa, por exemplo, a pressão alta. Se a pessoa está tomando o remédio e a pressão está controlada, não tem problema realizar a doação de sangue, não deve parar o remédio. Exceto, né, alguns tipos de medicação, tipo beta-bloqueadores, que é o propanolol. Então, esses teriam impedimento, teria a necessidade de suspender a medicação. Mas é óbvio que isso só pode ser feito com consentimento e orientação do seu médico, né? Nunca pare de tomar o seu medicamento sem estar conversando com o seu médico. Quem tem, por exemplo, colesterol alto, se estiver tomando o remédio, o nível de colesterol está controlado, não tem problema doar. Correto. Doutor Frederico Brandão, gerente médico do Hemonúcleo da Colsan em Sorocaba, conversando com a gente aqui no projeto Onda Vermelha, projeto de responsabilidade social do portal RMS News, destacando o dia 25 de novembro, em que celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre o dia a dia, como funciona a estrutura do Hemonúcleo da Colsan em Sorocaba, como os doadores podem fazer o procedimento para a doação de sangue. E uma curiosidade, em média, quantas pessoas doam sangue diariamente ou mensalmente? O que o senhor tem dessas informações? O Hemonúcleo fica aqui no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né? No acesso pela Avenida Comendador Pereira Inácio, 564, em frente ao Hospital Leonor e à farmácia, né, aqui do estado. Então, a gente está dentro desse espaço. Aqui, o Hemonúcleo ele tem a estrutura para atendimento aos doadores, o preparo, né, dessas bolsas, como a gente já explicou, e também a distribuição para os hospitais, né? Em relação ao doador, quando ele chega aqui para doação de sangue, a primeira etapa é um cadastro no nosso sistema, com os dados pessoais, endereço completo e tudo mais. E depois ele passa pelas
pelo processo de doação. O primeiro processo que a gente chama de pré-triagem, onde a gente verifica o peso, a altura, a pressão, o batimento cardíaco, e a gente faz um teste para determinar a hemoglobina, para saber se esse doador está com anemia ou não, né? É um teste indolor. Antigamente a gente furava a ponta do dedo, né? Hoje a gente já tem um aparelho que não necessita mais disso. E é óbvio, né? Se a pessoa tiver com anemia, ela não vai ser autorizada a doar. Mas estando em boas condições, ela vai para uma entrevista. É uma entrevista sigilosa com médico ou enfermeiro. E nessa entrevista a gente aborda vários aspectos para a proteção tanto de quem vai receber o sangue como de quem vai doar, né? Então, nenhum dos dois, tanto o doador como quem vai receber o sangue, pode ser prejudicado. Se a pessoa for aprovada nessa entrevista, aí ela vai para a sala de doação. A doação ela não pode passar de 10 minutos, então é um processo rápido, né? E após a doação, ela estando ali recuperada, ela recebe um lanche, né? E aí é dispensado, tá? Então, resumidamente, esse é o processo, né? A gente funciona aqui de segunda a sábado, das 7 da manhã às 12h30. Correto. E eu não sei se o senhor respondeu, o número de pessoas, de doadores diários ou até mensal, quais são os números que o senhor tem? Nós temos uma média de 3.000 doadores por mês, né? Isso leva em torno de 100 a 120 doadores por dia, sendo que aos sábados o movimento é bem maior. A gente atinge aí 170, 180 doadores, que é a nossa capacidade máxima de atendimento, né? E aproveito também para divulgar que nós temos um aplicativo, né? É o aplicativo Doe Sangue, Doe Vida, e você, através do aplicativo, pode agendar a sua doação, escolher o melhor dia e horário, e as pessoas que agendam a doação têm um atendimento preferencial também. Ah, ótimo. Acho que só uma outra pergunta para reforçar. Quem vai doar tem que estar em jejum? Que horário que ele tem que chegar? Já chegar cedo? Tem horário? Pode ser em qualquer horário do dia dentro do funcionamento do hemonúcleo? A pessoa que vai doar sangue, ela não deve estar em jejum. Então, a gente não pode confundir com a coleta de exame de sangue, né? Então, para coletar exames em laboratório, geralmente a gente tem que ir em jejum. Mas para doação de sangue, não. Então, você pode tomar o seu café da manhã, de preferência tem que estar bem hidratado, ingerir bastante líquido, né? E como eu falei, durante os dias de semana, geralmente terça, quarta, quinta-feira, são os dias de menor movimento. Então, é mais tranquilo a realização da doação. Na sexta-feira e principalmente aos sábados, são os dias de maior movimento. Então, a gente tem uma capacidade máxima de atendimento dos doadores e, geralmente, no sábado a gente atinge essa capacidade, né? Então, a gente orienta que a pessoa, nos sábados, deve vir bem cedo. Ou, como eu coloquei, se você fizer o agendamento pelo aplicativo, o seu horário que foi agendado vai ser respeitado. O doutor, para encerrar, mas seria algo inaceitável da minha parte se eu terminasse essa entrevista sem fazer essa pergunta de reforço para o doutor, porque parece que não, mas chegou o final de ano, né? Dezembro está aí, estamos na contagem regressiva para o fim de novembro, daí temos festas, férias, e a gente ouve os veículos de comunicação, olha, baixou o estoque, procure os hemonúcleos e tudo mais. Eu quero que o senhor fale um pouquinho mais em termos de incentivar justamente os doadores de sangue para esse período. Exatamente. Essa data, né, de 25 de novembro é já uma data escolhida de forma estratégica para que a gente aumente as doações, né, incentive aí as doações e que isso permita a gente passar por esse período de festas e férias e feriados prolongados, né, que a gente tem no final do ano, começo de janeiro, para que a gente consiga atender toda a demanda desse período, né?
A gente sabe que nesse período geralmente diminui o número de cirurgias que são realizadas, aquelas cirurgias eletivas, mas por outro lado, a gente tem um aumento muito grande de movimento nas estradas, acidentes, e isso requer que a gente esteja preparado para atender a população, né? Então, a gente sempre aproveita esse momento para reforçar, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, eu não conheço ninguém que está precisando, se surgir alguém que precisa, me avisa, né? Mas, olha, todo momento, a todo dia, a gente tem inúmeras pessoas que estão precisando, né? E a gente precisa criar essa cultura da doação, porque, infelizmente, todos nós podemos ter algum imprevisto de saúde, passar por algum acidente e, de um momento para outro, ser nós mesmos que vamos precisar do sangue, né? Então, se a gente tiver essa consciência de ajudar o próximo, de ser doador regular, de repetição, né? Não só quando tiver as campanhas, mas colocar na nossa agenda, na nossa programação, isso vai garantir que a gente tenha sangue suficiente para atender todo mundo. Doutor Frederico, muito obrigado por falar com a gente aqui no portal RMS News. Nessa sua fala, eu quis acreditar o seguinte, né? De repente eu dou o sangue hoje, né? Eu estou fazendo a doação hoje e saio dali, daqui 15 dias, uma semana, algo acontece na minha vida. Aquele sangue que eu reservei ali, sem saber, ele pode estar retornando novamente, né? Dentro desse processo que se desenvolve para salvar a minha própria vida, né, doutor? É um milagre, algo fantástico esse trabalho de vocês. Doutor Frederico, muito obrigado. Nessa data, nós, não apenas aos doadores, mas todas as equipes de profissionais aqui representadas pelo doutor, eu quero, em nome do portal RMS News, do projeto Onda Vermelha, parabenizá-lo pela dedicação no dia a dia, salvando vidas. Parabéns, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, a gente agradece o espaço para estar divulgando esse trabalho. Obrigado, conversamos aqui na Hora da Verdade, do podcast do portal RMS News, nessa data tão importante, com o Dr. Frederico Brandão, gerente médico do Hemonúcleo de Sorocaba, no projeto Onda Vermelha, já que neste 25 de novembro celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2004 e tem como objetivo sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os da importância da doação de sangue. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.